Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós aqui presentes e com todos os irmãos que nos acompanham também na internet. Hoje nós daremos sequência ao capítulo 20 de João. Iremos considerar os versículos de número 11 até o versículo de número 18. O título do nosso sermão nesta manhã poderia ser a ressurreição, parte 2, embora será também, né? Tratando a respeito de ressurreição. O nosso título é O Cristo Ressurreto. Ok? Nesta manhã, o nosso sermão está dividido em 3 partes. A primeira delas, a ressurreição é real, dos versículos 11 ao 13. O relacionamento é real, dos versículos 14 ao 16. E, por fim, a missão de testemunhar é real, dos versículos 17 ao 18. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos aqui neste momento, importunando o Teu trono de graça, clamando por misericórdia, para que possamos, nesta manhã, compreender o Evangelho de Cristo. Que nós sejamos fortalecidos espiritualmente e que tenhamos a mente vinculada às Escrituras Sagradas. E que assim possamos amadurecer na fé e no entendimento da ressurreição de Jesus. Nós oramos pelos méritos de Cristo. Amém e amém. Então, o Cristo ressurreto é a evidência de que a sua ressurreição é real. O Cristo ressurreto demonstra que o relacionamento que ele teve, tem e sempre terá com o teu povo é real. Logo, a missão de testemunhar a respeito de Cristo e sua ressurreição é uma realidade para a igreja. Constantemente devemos proclamar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo ele não é completo se ele não tem a ressurreição. Então todos nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo por causa da autoridade das Sagradas Escrituras. A palavra-chave nesta manhã é missão. Espere só um minutinho, meus irmãos. Deixa eu colocar o meu laptop. Eu prefiro as coisas para o lado direito, ao invés da esquerda. Não sei por que vocês deram risada. Afirmação teológica. O Cristo ressurreto revela a realidade de sua ressurreição. Isso implica dizer que o sacrifício vicário foi aceito por Deus. Então, nosso relacionamento com Jesus também é real. E assim, permanecemos como testemunhas de Jesus, a qual ressuscitou dentre os mortos. Amém? Bom, vamos então fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 ao 18. Maria, entretanto,
permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Vejam também agora, como parte introdutória do que vamos tratar, Marcos, capítulo 5, dos versículos 35 a 42. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Voltamos agora para o Evangelho de João, agora no capítulo de número 11, os versículos 39 a 44. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixa-o ir. Será que nós já refletimos
sobre a espetacularidade destes milagres. Porque, pensam comigo, eu tenho um irmão caçula, alguns de vocês conhecem ele. E eu ia falar o ano, mas não vou falar, porque senão vocês vão saber quantos anos eu tenho, né? Mas em um certo ano eu nasci. E talvez por conta da minha cabeçona gorda, o útero da minha mãe virou e ela não poderia mais ter filhos. Passado alguns anos, minha mãe começou a passar muito mal. E quando ela foi passar em consulta, os médicos disseram para ela: parabéns, a senhora vai ser mamãe. E ela se assustou, porque ela não podia engravidar. E ela já não era mais uma mocinha, estava com a idade um tanto avançada. Então a gravidez dela é uma gravidez de alto risco. Em dezembro de 2002, minha mãe estava com 8 meses de gestação. Então algo saiu do corpo dela e ela, desesperada, se recompôs. Nós não estávamos em casa, nem meu pai, nem o meu irmão mais velho e nem eu. Então ela, naquela época, hoje ela, para quem conhece minha mãe, hoje ela está de cadeira de rodas, mas na época ela andava de muletas. Ela pegou a sua muleta e foi com muita dor, sofrendo bastante. E ela chegou no vizinho e conseguiu fazer com que ele levasse ela até o hospital. Quando ela chegou, o estado dela estava bem crítico. E ela poderia vir a óbito. Então, o procedimento era imediatamente fazer o parto ali, cesariana, né? E gravidez de 8 meses é uma gravidez de muito risco, né? Além de todas as complicações que ela já tinha. Então, após alguns exames, viram que o meu irmão estava morto no ventre da minha mãe. Então a médica abriu minha mãe, tirou o bebê de qualquer forma mesmo. Chegou até a quebrar a clavícula dele. E já mandou ele para a sala de natimorto. Para a sala morgue, em alguns hospitais falam assim, né? E aí a médica disse para minha mãe: olha, seu filho está morto e a nossa atenção é para fazer com que a senhora permaneça viva. Só que minha mãe não estava em perfeitas condições, talvez nem assimilou muito bem o que estava acontecendo. Aí você vê na hora um momento de frieza do médico, né? Para falar na lata assim, né? Mas faz parte, né? E quando a enfermeira estava levando o meu irmão para a sala de natimorto, ele chegando às portas, ele voltou à vida. E isso já tinha passado algum tempo já. Então ela se assustou. E ela correu com o meu irmão para a UTI. E aí começaram os procedimentos para tentar ver se ele ia se manter vivo. Começaram a fazer alguns procedimentos nele. E a enfermeira correu lá onde minha mãe estava e colocou uma pulseira de nativivo na minha mãe. E a médica olhou para ela: o que você está fazendo? Eu fiz o parto dela, você vai machucar mais a mulher. Talvez a enfermeira falou: mas depois do que você havia dito para ela, que o bebê estava morto, que ela poderia morrer. Não, o filho dela está vivo. Não, ele morreu, eu fiz o parto. Está vivo, está morto, está vivo, está morto. Parece, se eu tivesse lá e falasse: o que é isso? É uma brincadeira de vivo ou morto? Que negócio? Ou está vivo ou está morto?
E ela falou assim, doutora, vamos lá ver. E a minha mãe já, nessa altura, estava sob controle o quadro dela. E a médica foi lá e retornou. E ela disse para minha mãe, como é que a médica, muito católica, né? Como é que vai chamar o seu filho? Falou, Rodrigo. Não, coloca Rafael. Não, vai ser Rodrigo, doutor. Já escolhi o nome do meu filho, vai ser Rafael, Rodrigo, Rafael, Rodrigo. Que negócio é esse? Mas, por que, doutora? O seu filho é um anjo, ele ressuscitou. E aí a médica, com aquelas palavras carinhosas, né, que ela já tinha demonstrado, mas tem um porém. O seu filho, ele vai ser aquelas crianças que ficam vegetando na cama. Ele não vai andar, não vai falar, não vai se alimentar sozinho. Minha mãe não era crente nessa época. E, só que a minha mãe teve forças para dizer uma coisa para a médica. Falou, olha, a senhora está vendo o meu estado. Deus não vai me dar um fardo maior do que eu posso suportar. E então, os anos foram se passando e cada vez mais a médica ficando errada. Porque meu irmão foi desenvolvendo, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar. Hoje ele é muito chato, por sinal. Teve pequenas sequelas, porque ele perdeu bastante oxigênio no cérebro. Mas ainda assim, ele se formou na escola. Ele é bem ativo na igreja. Ele é um cristão. O que isso tem em relação com o que nós acabamos de ler aqui? Por que eu falei do milagre de Cristo, né? Até eu utilizei uma expressão espetacularidade. Se não existe, foi eu que inventei essa frase agora. Por conta do quê? Porque essas pessoas que Jesus ressuscitou, primeiro uma tinha morrido há algumas horas, o outro tinha morrido já há 4 dias. Nenhum deles teve sequela. Milagre de Cristo perfeito. O que não significa que o que aconteceu com meu irmão também não foi uma obra divina. Mas o que estava acontecendo era que Jesus estava testificando a respeito do seu ministério. Que ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Sobretudo, o que nós trataremos nesta manhã é algo ainda mais sublime, maravilhoso, espetacular. É um homem que foi torturado, pisoteado, esmagado, injustiçado, que desceu à sepultura e ao terceiro dia ressuscitou de si mesmo, pelo seu próprio poder. Ele é o primeiro dentre os ressuscitados. Como assim? Você acabou de falar de outras pessoas que ele ressuscitou. Sabe qual que é a grande diferença aqui? Porque todos eles voltaram a morrer. Todos eles ainda possuíam, assim como meu irmão possui, necessidades físicas, fisiológicas. Mas o Cristo ressuscitado foi com um corpo glorificado. Um corpo totalmente transformado. Então, nós vamos entender agora a realidade desta ressurreição e as suas implicações para a sua igreja local. No caso, a Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. Então, novamente, considerem os versículos 11 ao 13. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei
onde o puseram. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Os judeus levavam muito a sério a questão do luto. Uma pessoa que não tivesse alguém lutado por ela, é como se a morte dela fosse desonrada. Então os judeus, no período de luto, eles ficavam ausentes do trabalho, ausentes de relações sexuais. E mais ainda, eles ficavam distantes até mesmo do estudo a respeito da lei, para vocês verem o quão eles levavam o luto a sério. Então, note que havia uma necessidade de expressar um sentimento de tristeza, certo? Ao invés de suprir, né? Aguentar firme e forte, não. Eles demonstravam o quão tristes eles estavam ao se deparar diante de um luto. E João, ele faz uso dessa cultura, dessa tradição judaica, enfatizando o estado que Maria se encontra. Note que primeiro ela vai até os discípulos. Olha, o corpo não está mais lá. Os discípulos vão até o túmulo, chegam, através daquela investigação que nós observamos semana passada, ao entendimento de que Jesus poderia ter sido ressuscitado. Eles chegaram a uma conclusão plausível, observando textos que mostravam e apontavam para a ressurreição de Cristo. E agora, Maria de Madalena, ela retorna ao sepulcro. E ela está ali, lamentando, chorando. E João está deixando claro isso por conta desta cultura, como os judeus observavam a questão do luto. Então, ela permanece no túmulo vazio. Nós vamos perceber que talvez ela ou não acreditou na ressurreição quando ela se encontrou com os discípulos, ou talvez eles nem tiveram a oportunidade de dialogar ali. Porque ela ainda parte do pressuposto de que alguém levou o corpo de Jesus. E isso, como nós observamos semana passada, era algo não tão constante, era muito raro roubar um corpo já sepultado. De modo que um corpo ausente, não estando lá no túmulo, era considerado uma tragédia. Como assim? Já não basta o que passou, ainda depois de morto ele não tem paz, percebe? E ela se depara com esses dois anjos. Eles tinham aparência de jovens e as suas vestes eram brancas, o que indicava santidade, talvez também alegria e vitória, ou santidade, alegria e vitória. E é dessa forma como eu entendo. E ela, note a ênfase que ela dá no versículo 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Certo? Mesmo diante da forma como Cristo foi colocado na cruz, tido como um mentiroso, um blasfemador, como um inimigo do povo judeu, para Maria de Madalena, ela entendia que de fato ele era o Senhor da vida dela. Ela tinha plena convicção de quem Cristo representava para ela.
De modo que a- apenas a satisfação em ficar próximo a um corpo, mesmo que morto, para ela era a realização. Não se importava é, é, o que as pessoas iriam pensar dela. Porque note que ela não sabe que são anjos ali, né? Então, vamos supor que ela imagina que seja dois jovens mesmo que estão ali. Vocês ouviram, né? O que aconteceu com ele? Ah, mas esse homem aí não foi aquele que foi crucificado? Junto com os ladrões? Com os salteadores? Como é que você chama ele de seu senhor? Não estava nem preocupada com isso. Pelo contrário. Veja, os anjos com as vestes brancas, como eu havia dito, simbolizando santidade, alegria e vitória, tem um aspecto aplicável para nós nos dias presentes. Porque simboliza o triunfo da vida sobre a morte. Não tem ninguém nesse túmulo. A ressurreição de Cristo é real. Ele não está mais ali no túmulo. Significa dizer a vitória da luz sobre as trevas. Significa dizer a abundante graça sobre o pecado. Queridos, a ressurreição de Cristo tem esse aspecto vitorioso na vida de todos aqueles que professam a fé em Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Ele, com a sua graça abundante, nos deu vida. Estávamos obscurecidos nas trevas, não enxergando o caminho pela qual nós devemos seguir, mas as escamas dos nossos olhos caíram e nós agora podemos enxergar e contemplar a grandeza e a bondade de Deus. A ressurreição, sendo a coroa do Evangelho, é o símbolo de que nós fomos adotados por Deus por causa da obra de Cristo. A realidade da ressurreição, portanto, deve nos trazer esperança ao olharmos para os aspectos desta história. Estamos vivos na luz e onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Podemos ter esperança. Todos aqueles que estão fora de Cristo, ao olhar para o corredor da história, eles não enxergam absolutamente nada. Eles não têm esperança. A vida não tem sentido, não tem razão. Porém, nós, ao olharmos para frente, o que nos aguarda é o casamento celestial entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Vamos lá. Agora, note os versículos 14 a 16. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Na tradução judaica, na tradição judaica, não tradução, perdão. Na tradição judaica,
os anjos podiam assumir diferentes formas. Ok? Então, João está mostrando a razão pela qual Maria não havia reconhecido ainda Jesus. Porque alguém poderia dizer, mas não era Jesus não. Ela supôs que era Jesus, mas ela nem sabia quem ele era. Mas João está se valendo aqui da tradição judaica. Vejam, reparem nisso aqui. Os jardineiros estavam no nível mais baixo da escala social. E um indivíduo com essa profissão se preocuparia em cuidar do jardim, em vez do sepulcro, propriamente dito. Mas Maria não tem uma hipótese melhor sobre a identidade daquele homem. Ela não cogita a possibilidade de ele ser um ladrão de túmulos. Por que ela não cogita essa possibilidade? Lembra que primeiro ela ficou com esse medo, né? Quando ela vai falar com os discípulos. Mas aí os discípulos vai até o túmulo, depois voltam mais tranquilos. Agora ela já descarta essa possibilidade, porque o que um ladrão de túmulo ia estar fazendo ali no jardim e ainda conversando com ela, né? Porque se ele fosse roubar mesmo, ele ia pegar e ia embora e já era, né? Mas não, ele permanece ali um tempo. Agora, note a semelhança dos versículos 13 e versículo 15. Vamos lá novamente, versículo 13. Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? Agora no versículo 15, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? No reino perfeito, a perfeita harmonia. Os anjos dizem o que o seu Senhor diz. Percebem? Então, quando Jesus enfatiza para ela a quem procura, note o que ele está fazendo sutilmente. Embora ela diga aos anjos que estava procurando pelo seu Senhor, o que na verdade ela estava buscando era o quê? Um cadáver. Não é verdade? Era isso que ela estava buscando. Não o próprio Cristo ressurreto. Agora, Jesus inicia um processo de mudança de direção no pensamento de Maria. Você não deve. Não é algo que você procura, não é um cadáver. Quem você está procurando, mulher? Quem é? Quem é a pessoa que você está procurando? Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Olha, você está procurando um cadáver? Quem você está procurando, mulher? É como se ele tivesse falando, ei, acorda! Quem é que você está procurando? Você até agora não falou o nome de quem você procura. Então, nós concluímos por que ela confunde Jesus com o jardineiro. Primeiro, por conta de uma descrença. Ela não acreditava ainda que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Certo? Segundo ponto. Jesus, neste momento, ele está com o corpo glorificado. É uma nova realidade fora da concepção cognitiva dela. Ela não tem o discernimento ainda de entender o que está acontecendo. E, por fim, ela esperava ver um jardineiro ou um zelador, não o próprio Cristo ressurreto, por conta da sua descrença. Agora, eu quero tomar nota sobre a aparência de Jesus, ok? Então, tenham paciência que o texto é um pouco longo. No estado de exaltação, o corpo de Cristo
era como o puritano John Flavel observou, maravilhosamente melhorado. Essa é a expressão que o puritano chegou ao corpo de Cristo. O corpo não mais se sujeitava à tristeza e contava com felicidade completa e perfeita em si mesmo. Jesus era um homem de dores, conhecedor do sofrimento. Agora é um homem bem-aventurado que conhece a alegria de sua recompensa, a presença do Pai, a salvação dos eleitos e a plenitude do Espírito que o habita. É importante dizer, afirmamos que o corpo da ressurreição de Cristo não era todo diferente do assumido no ventre de Maria. De outro modo, não se pode falar da ressurreição real. Afinal, o Jesus ressurreto disse aos discípulos: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, ossos, como vedes que eu tenho. Nós trataremos isso semana que vem. Ainda assim, precisamos reconhecer que seu corpo passou por modificações notáveis. Sua aparência física mudou. No período da humilhação, ele foi descrito como alguém que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, conforme lá em Isaías 53, 2. Tudo isso mudou com a ressurreição. Os pais da igreja levantaram a questão da aparência transformada de Cristo na ressurreição. O salmista descreve Jesus como o mais formoso dos filhos dos homens, repleto de glória e majestade, conforme Salmos 45, versículos 2 e 3. Orígenes, Crisóstomo, Jerônimo, Ambrósio e Agostinho, todos pais da igreja, sustentavam a posição de que Jesus é agora o mais belo dentre os filhos dos homens, segundo a sua aparência física, reflexo da beleza interior de sua alma. Em outras palavras, a beleza de sua aparência física reflete de verdade a beleza de sua santidade. Como seria o contrário? Ele é a imagem visível do Deus invisível, perfeito em todos os aspectos. Essa imagem ficou velada, entre aspas, quando andou pela terra, mas agora, no corpo glorificado, ela não está mais oculta. A aparência física transformada ajuda a explicar como Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro. Ele tinha um outro aspecto agora, que Maria ainda não tinha identificado. Algo havia mudado em Jesus. E note, agora, por que esse subponto eu destaquei como relacionamento? E eu estou o tempo todo falando sobre aparência. O que tem a ver aparência com relacionamento? Vamos entender agora. Então, ele com infinita ternura e simpatia, em um tom que lembrava de como as pessoas chamavam Maria. E como ele mesmo chamava ela, pelo próprio nome. Porque, se os irmãos lembrarem, na semana passada nós observamos que ela era tida como a mulher da cidade pecadora. Mas Jesus olha para ela e diz: Maria. Oh, minha irmã. Maria. Ele chama pelo nome. Demonstrando o quê? Que o período em que ele esteve antes de morrer e ser ressuscitado, ou melhor, de ele si mesmo se ressuscitar, esse relacionamento que ele tinha com Maria era um relacionamento real. De modo que após a ressurreição, o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja é um relacionamento real, ele conhece cada um de nós pelo nome. É um relacionamento íntimo. Alguém pode conhecer você por um apelido, mas Jesus te conhece pelo nome. E aí então ela percebe isso.
Ela olha e fala, Rabone, que significa meu mestre. É um título mais pessoal e menos formal do que rabino. E ela fala, mestre, é o Senhor. Tipo, mas eu não acredito. Que alegria. E meus irmãos, não há maior alegria do que saber que Cristo nos conhece pelo nome. Ele sabe de todas as suas aflições, todas as suas angústias. Ele olha para você, chama pelo nome Vitor, Guilherme, Mara, Cilei, Marcelo, ele sabe o nome de todos nós. Esse evento ocorreu há quase 2000 anos atrás. E a Igreja de Cristo, ela vem triunfando, ela vem avançando, crescendo, em expansão. Milhares e milhares de cristãos enxertos na oliveira, como o Marcelo mencionou na nossa EBD. E cada um desses cristãos que foram enxertados na videira, ele conhece pelo nome. Às vezes nós podemos nos esquecer o nome de... vi aquele visitante, eu esqueci o nome dele. Jesus não esquece. Ele nos conhece. Agora, vamos avançar mais um pouquinho. No versículos 17 e 18. Porque, notem, agora, o fruto deste relacionamento, que transcende ainda mais as nossas expectativas. Versículo 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os... Nota essas expressões aqui, meus irmãos. Não me detenhas, porque ainda não subi, primeiro, para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e agora, vosso Pai. Para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Essa expressão, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Não me detenhas. No original, no grego, traz uma ideia no sentido assim, ó, pare de ficar me segurando. Sabe? Porque a partir do momento que Jesus chama Maria e ela fica alegre e enxergar Jesus ali ressurreto, ela vai e agarra Jesus. Não acredito que é o Senhor. Então ela abraça Jesus com muita alegria. Sabe quando nós vemos um amigo que faz muito tempo que a gente não vê, a gente, nossa, e vai lá e dá um abraço? É o sentimento de Maria aqui com Jesus, então ela abraça. Maria, não me segura, Maria. Não me detenhas. Porque na concepção de Maria, o relacionamento que ela tinha com Cristo iria retornar com a ressurreição. O mesmo relacionamento. Onde Jesus estava, ela caminhava com ele. Ela lavou os pés dele. Abraçava ele. Mas aqui, neste momento, Jesus está trazendo um novo tipo de relacionamento. Você não está entendendo, Maria? Nosso relacionamento agora não terá mais fim. Eu venci a morte. O nosso relacionamento extrapola todas as coisas. Não precisa me segurar, porque agora eu estou em todos os lugares com você, Maria. Qualquer lugar que você estiver, Maria, nós estaremos juntos, minha irmã. É um novo tipo de comunhão. Nesse momento, hoje, é o dia do Senhor, o domingo. Muitas igrejas estão reunidas
para louvor e adoração do nome de Cristo. Ele se faz presente em todas. É a ressurreição de Cristo. Então, agora, e ele diz para ela, vai ter com os meus irmãos. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Agora vai lá ter com os meus irmãos. O que nós temos? Nós temos a maioria dos discípulos escondidos. Depois de tudo que aconteceu com Jesus, eles abandonaram o mestre. Abandonaram o barco. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Qualquer pessoa, imagina só, no momento que você mais precisa de ajuda, o seu amigo vira as costas para você. E aí você fala, olha, tive uma revelação de Deus aqui, ó, que aquele ali não é meu amigo não. Me abandonou, esse não é meu amigo. Foi um sinal que Deus me deu. Só que agora olha Jesus. Lembra que ele havia dito, vós sois meus amigos. O lugar de amigos deu espaço para agora os meus irmãos. Eu não esqueci deles. Eles me abandonaram. Eles se entristeceram. Eles me traíram. Eles me negaram diante das dificuldades, diante das provas. Mas eu estou com eles. Eles são meus irmãos. Eu jamais vou abandonar a minha igreja. Eles podem me abandonar por um breve momento. Eles podem se entristecer por um breve momento. Mas eles são os meus irmãos. Tudo que eu passei foi por amor a eles. Isso significa que agora eles são membros da mesma família de Cristo. Porque eles foram adotados por causa do sacrifício vicário de Cristo. Agora, eles têm a mesma herança. Eles vão morar com Cristo. Eles são co-herdeiros com Cristo. Somente quem? Somente aqueles que foram eleitos segundo a vontade de Deus, soberana. Por isso, Jesus, em nenhum momento ele diz, os fariseus erraram. Eles me crucificaram em vão. Vai lá falar com eles que eu ressuscitei. Vai falar com os meus irmãos. Foi por eles que eu morri. Foi pela igreja que Cristo morreu, desceu à sepultura e ressuscitou ao 3º dia para ter um relacionamento intenso com nós. Desde o mais novinho. Acho que o mais novinho que está aqui nessa igreja local hoje é o Levi. Até o mais idoso. Em todos os momentos. Aqueles pela qual Cristo entregou a sua própria vida terão eternamente um relacionamento com Ele. Nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Ninguém vai se perder. Vai lá. Fala com os meus irmãos. Eles haviam abandonado a Cristo. Mas Jesus é misericordioso. E é muito importante nós lembrarmos de que o testemunho de uma mulher não era válido. O que Jesus está fazendo aqui? Não existe cultura machista que vai ofuscar aquelas pessoas pela qual eu morri. As mulheres vão testemunhar também a respeito de Cristo. O reino de Cristo é diferente deste mundo caído. Por isso que a nossa realidade é distinta da realidade deste mundo. Porque nós temos um rei que governa sobre nós de maneira distinta
de como este governo terreno pensa que está governando. E agora estou falando de todos os governos da terra que não são submissos a Cristo. Lembra que eu enfatizei quando Jesus fala meu Pai? Porque agora ele faz uma distinção da filiação dele com a nossa. Nós fomos adotados para um relacionamento com o Pai por meio de Cristo. Sobretudo, Cristo é o Filho unigênito do Pai. Significa que ele é igual ao Pai. Ele é divino como o Pai é divino. Ele é santo como o Pai é santo. Final. Queridos, a ressurreição nos garante os benefícios prometidos por Cristo. A ressurreição de Cristo ela é tão importante que tudo que está na Escritura é infalível. Nós cremos na autoridade e na infabilidade das Escrituras Sagradas por causa de Cristo. Tudo que ele diz é verdade. Cristo tem um bom relacionamento com os seus e nos conhece pelo nome. É como eu havia dito semana passada, nós oramos e as coisas não acontecem. Nós pedimos a Deus e os nossos desejos, nossos pedidos não são alcançados. Nós, quando estamos sozinhos, em oração secreta, é como se nós estivéssemos falando com as paredes. Parece que Deus não está nos escutando. E às vezes você se questiona por que eu não consigo. Ele está do seu lado o tempo todo. O silêncio de Deus é providência divina. Note que ele ficou observando Maria por um tempo, em silêncio. E ela estava lá, chorando, pranteando. E ele observando ela. Até que ele chega. Quem você está procurando? Quem? Nós precisamos fazer uma reflexão em nossas vidas. Saber quem estamos procurando. Porque às vezes o relacionamento que você entende que é um relacionamento com Cristo é um falso Cristo. Às vezes, mesmo nós, nascidos de novo, falhamos em como orar a Deus. Porque nós somos justificados, ainda não glorificados. Portanto, há imperfeições em nós. E essas imperfeições, muitas vezes, se externizam nos momentos em que nós estamos de joelhos dobrados, orando a Deus, pedindo de maneira errada, estudando de maneira errada. Jesus, ele é o Senhor da misericórdia.
Porque esses momentos de fraqueza nos faz negar a Jesus Cristo. Quando você assume uma postura de esforço pelas suas próprias obras, é uma demonstração de negar a Cristo. Quando nós, com a oportunidade de compartilhar o Evangelho de Cristo, nos omitimos por causa de vergonha, medo, nós estamos negando a Cristo. Então, nós precisamos nos arrepender desses pecados. Você pode, na sua casa, sozinho, sem ninguém te observando, estar cometendo um terrível pecado de omissão. Porque se você sabe que alguém necessita de você, de alguma ajuda, de compartilhar o evangelho, de oração, e você não faz, você peca por omissão. Assim estavam os discípulos depois da morte de Cristo, cabisbaixos, sem saber o que fazer. Imagine Pedro, então, né? Tristes. Mas Jesus, uma vez que ele realizou o sacrifício vicário por nós, se Cristo morreu por você, tenha certeza. Tenha total certeza. Em nenhum momento da sua vida você vai orar sozinho. A sua oração não atendida é uma providência divina. O silêncio de Deus é uma providência divina. E nós, como servos deste reino, onde Cristo é o Rei, apenas nos submetemos à tua soberania. E descansamos, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Ele quem está no controle. Não somos nós. Então, novamente, nós reafirmamos o Cristo ressurreto revela a realidade da sua ressurreição. Está comprovada pelas Escrituras. Isso implica dizer que o sacrifício vicário foi aceito por Deus. Senão, em hipótese alguma, ele iria ressuscitar. Logo, nosso relacionamento com Jesus também é real. Porque ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. E assim, permanecemos testemunhando a respeito do Cristo ressurreto. Ele venceu a morte, igreja. Fez isso por amor à sua igreja. E nós fazemos parte deste amor. Estamos entrelaçados neste amor, nesta bondade, nessa graça divina que só Ele poderia nos conceder. Amém.